Estamos de volta com mais um vídeo. Desde já obrigado aí por sua presença do outro lado. Graça e paz. Que Deus os abençoe a todos. Ok? E assim prosseguindo, sempre indo adiante com os nossos vídeos, registros em vídeos das Escrituras Sagradas. Vamos deixar registrado aqui o texto do Apocalipse de João de Patmos. Revelações tidas, ocorridas na ilha de Patmos. João prisioneiro. Ok? É de comum acordo de que esse texto é do ano 98, cerca do ano mais ou menos 98, ok? Mas sempre há controvérsias quando se trata de textos antigos. Não existe assim uma data muito certa em que se possa bater o martelo e dizer peremptoriamente: esta é a data, este é o mês, este é o dia. Não. Tudo que se tem apenas são aproximações e especulações também. Ok? É um texto conhecido como o texto de João, o Apocalipse de João. É um livro que trata das coisas dos últimos dias. Apocalipse significa revelação. Palavra grega que significa revelação. E assim como tem os áudios livros, nós aqui vamos fazer para vocês os vídeos livros, ok? Já registramos vários textos de outras obras seculares, textos poéticos e muitos outros. E agora vamos deixar um pouco dos textos bíblicos aqui para vocês. Então, Apocalipse capítulo 1 começa assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a revelação a quem é Jesus Cristo, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, o mensageiro, as enviou e as notificou a João. Deus revela a Jesus o que o texto diz, não sou eu que estou dizendo, e Jesus revela, notifica a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele falou isso há 2000 anos. O tempo está próximo. Vale salientar que esse não é um vídeo de comentário bíblico, apenas de registro do texto, certo? Muito embora se faça alguns comentários esporádicos, ok? Então, bem-aventurado aquele que lê. Primeiro você deve ler. Então, quem não lê pode ouvir, certo? Aquele que é cego, ele não lê. O que é analfabeto não lê, mas ele pode ouvir. E os que ouvem, mas para ele ouvir, alguém tem que anunciar e declarar. E você pode ser essa pessoa a fazer isso. E aqui nós estamos fazendo exatamente isso, ok? Para aqueles que não podem mais ler por algum problema da visão. Alguns têm problemas da visão e outros têm problemas visionários, ok? Então, vamos lá? Lê, ouve e guarda. É preciso guardar, certo? É a prática. Porque o tempo está próximo, ele fala isso há 2000 anos. O tempo está próximo. É por isso que dizem, certo?
Entre todas as interpretações, algumas dizem que quase 100% do que aqui está escrito já foi cumprido, já aconteceu em algum momento da história da igreja, da história de Israel, da história de Roma também. Mas vamos registrar apenas aqui o texto. Não vamos nos ater, certo, a essas declarações, a esses conceitos. Continuando João, as 7 igrejas que estão na Ásia, veja aí o continente, Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O príncipe dos reis da terra. É interessante também isso aqui. Porque ele não é o rei dos reis da terra, é o príncipe. Talvez, quem sabe, tenha sido aqui uma falha na tradução. Ou seja, o príncipe no sentido de primeiro, o primeiro dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Daqui surge a expressão que o sangue de Cristo lava. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes e nos colocou na posição de autoridade. Certo? E aqui secular e aqui também espiritual, reis e sacerdotes. Porque todo mundo não vai ser rei, porque não há lugar para todo mundo. Nem sacerdote, também não há lugar. Se todos forem sacerdotes, vai ministrar para quem? Se todos forem reis, vai governar sobre quem? Ok? Então, os textos bíblicos têm dessa coisa que às vezes nos confunde. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Até mesmo os que os traspassaram, os que mataram a Cristo. Isto pode significar que parte do texto foi se cumprida naquele tempo? Jesus voltou naquele tempo? Não. Então é um pouco confuso, mas aí só os peritos em textos bíblicos no Apocalipse podem decifrar melhor. Até mesmo os que os traspassaram. Isso significa que quem morreu não morreu de fato. A alma continua viva, o espírito continua vivo, melhor dizendo, e um acontecimento dessa magnitude, dessa magnanimidade, como o retorno de Cristo, certamente os espíritos verão. Essa é a melhor explicação. Valeu? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e o Ômega. Primeira e última letra do alfabeto grego, ok? Alfa e Ômega. Certo? Do alfa ao ômega você forma inúmeras palavras, textos e tudo mais. Então, ele é abrangente em todas as situações, em todos os casos. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, preso
por questões religiosas. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. E o dia do Senhor era o domingo, provavelmente. Esta é a explicação mais comum. Ok? Vale salientar que domingo vem de Dominus, Senhor. Certo? Dominica ainda se usa hoje no italiano, Domenica, dia do Senhor. Ok? Pois a primeira parte é de Dominus, que é Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, sua destra ou a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último. Abrangência plena e total. Ser primeiro não quer dizer que foi criado, o primeiro a ser criado, e ser o último, pois isso também significaria que ser o último teria um fim. Certo? Isso fala da sua plenitude, da sua abrangência em todas as situações. E o que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, tenho o controle de tudo, de todas as coisas, de todas as situações. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. São as igrejas e os seus líderes religiosos, a sua liderança, seus sacerdotes, os seus pastores. E aqui termina o capítulo 1, Apocalipse. Versículo 1 a 20. Valeu, tchau, tchau, bye, bye, Deus abençoe.